Medicina de precisão, testes genéticos, biomarcadores. A gente ouve falar muito disso, né? Promete ser uma revolução na saúde. E para endometriose, uma condição tão complexa que afeta milhões de pessoas, a esperança de que a genética traga respostas mais rápidas é enorme. Mas o que é só promessa e o que já é realidade no consultório? É exatamente isso que a gente vai destrinchar agora, com base no que a ciência sabe de concreto hoje. Tá, vamos direto ao ponto, para a pergunta que não quer calar. Já existe um simples exame, talvez de sangue ou de saliva, que possa bater o martelo e dizer, sim, é endometriose? Um teste que acabe com anos de incerteza e dor? Olha, a resposta curta, grossa e baseada nas diretrizes das maiores sociedades médicas do mundo é um não. Um não bem categórico, na verdade. Hoje, nenhum teste genético ou de biomarcador é recomendado para diagnosticar endometriose na rotina clínica. A ciência está voando, mas a prática médica segura, essa precisa de um ritmo diferente, de mais certezas. Para a gente entender essa história direitinho, a gente vai passar por alguns pontos. Primeiro, esse contraste entre a promessa e a realidade. Depois, a gente mergulha na busca pelo biomarcador perfeito. Vamos ver também o que a genética já nos ensinou sobre o porquê da doença, a relação delicada com o câncer e, por fim, o que a gente pode afirmar com certeza hoje. Então, vamos lá. Para começar, vamos alinhar as expectativas. A ideia de ter um tratamento ou um diagnóstico feito sob medida para o genoma de cada pessoa é, sem dúvida, a grande promessa da medicina. Mas no caso específico da endometriose, esse futuro incrível ainda esbarra em algumas barreiras bem reais no presente. E essa frase aqui, ela resume perfeitamente a situação. Existe um otimismo gigantesco no campo da pesquisa, mas a tradução disso para o dia a dia do consultório ainda não rolou. Sabe, existe um abismo entre o que é possível fazer no laboratório e o que já é validado, seguro e eficaz para aplicar em pacientes. Agora vamos falar de uma das frentes de batalha mais importantes da pesquisa médica, a busca por um diagnóstico que não precise de cirurgia. Pensa só, com atraso no diagnóstico que pode chegar a mais de 10 anos, encontrar um marcador confiável no sangue ou na saliva é uma urgência enorme. E é aqui que surge uma das tecnologias mais animadoras que a gente viu nos últimos tempos. Um teste de saliva que usa inteligência artificial para analisar um conjunto de 109 pequenas moléculas, os tais microRNAs. A ideia é buscar uma espécie de assinatura molecular que só a endometriose tem. E os resultados iniciais? Nossa, são de encher os olhos. O estudo piloto mostrou uma sensibilidade de quase 97%. Isso quer dizer que ele acertou o diagnóstico na imensa maioria dos casos testados, o que gerou, claro, um otimismo danado na comunidade científica. Mas, e sempre tem um mais importante na ciência, né? É aqui que a gente precisa de calma. Como essa frase deixa bem claro, essa tecnologia ainda é experimental. Antes de virar realidade, ela precisa ser testada e validada por outros cientistas em populações diferentes para provar que funciona mesmo. Esse é o rigor científico, não tem como fugir. E essa tabela aqui, gente, é a prova final da realidade clínica de hoje. As duas diretrizes mais importantes do mundo, americana e europeia, são super explícitas. Dá uma olhada na linha biomarcadores. A recomendação é clara, unânime, não recomendado. Por enquanto, o padrão ouro para diagnóstico continua sendo a boa e velha combinação de avaliação clínica e exames de imagem. Então, peraí, se os testes ainda não servem para diagnosticar, para que serve toda essa pesquisa genética? Ah, mas aí que está o pulo do gato. Ela serve para algo talvez até mais importante. Ela está revolucionando nosso entendimento sobre a causa da doença, o como e o porquê ela acontece. Um conceito-chave para entender isso é a epigenética. E a analogia do livro de receitas é a melhor que tem. Pensa assim. Nosso DNA é o livro com todas as receitas que o nosso corpo pode fazer. A epigenética são as anotações, os post-its, as marcações que dizem use essa receita agora ou pule essa parte. Ela não muda o texto do livro, mas controla o que vai ser lido e quando. E o que essa pesquisa toda já mostrou pra gente é fascinante. A gente já sabe, por exemplo, que a endometriose é uma doença poligênica e poliepigenética. Ou seja, não tem um único gene culpado, é uma rede complexa de fatores. A gente sabe que essas alterações mexem em caminhos que fazem as células se multiplicarem sem controle. Isso ajuda a explicar por que os sintomas variam tanto de pessoa para pessoa. E que a genética, sozinha, responde por cerca de metade do risco de ter a doença. Só que a biologia... ela adora uma reviravolta.
Uma descoberta recente mostrou que muitas daquelas mutações genéticas, que a gente achava que eram exclusivas da endometriose, também aparecem no endométrio de pessoas perfeitamente saudáveis. Isso cria um desafio gigantesco. Como é que a gente vai saber o que é um sinal da doença e o que é só, digamos, um ruído de fundo biológico? Agora a gente vai entrar num assunto que eu sei que gera muita apreensão: a ligação entre endometriose e câncer. E o nosso objetivo aqui é ser muito claro e preciso, separar o fato estatístico do alarmismo e usar os dados para trazer tranquilidade e, claro, informação correta. Esse gráfico aqui é fundamental para colocar o risco em perspectiva. Vamos lá. Na população geral, o risco de ter câncer de ovário ao longo da vida é de 1,3%. Em quem tem endometriose, esse risco sobe para 2,5%. Sim, o risco relativo quase dobra. Mas o mais importante é olhar o número final, o risco absoluto. Ele continua sendo muito baixo. Então, vamos separar as coisas. O que a ciência já sabe? Que existe uma conexão biológica. Mutações em certos genes são encontradas tanto em lesões de endometriose quanto em alguns tipos raros de câncer de ovário. Agora, o que a ciência ainda não sabe, e esse é o ponto-chave, é como usar essa informação para prever individualmente quem está em maior risco. Esse poder de predição hoje não existe. Bom, chegando ao final da nossa análise, o que a gente pode então levar para casa como certezas concretas estabelecidas hoje? O futuro é super promissor, mas o presente tem regras bem claras. Vamos resumir tudo em 4 certezas. Primeira, nenhum biomarcador molecular, seja no sangue, na saliva ou na urina, está validado para uso na rotina clínica. Ponto final. Segunda, testes genéticos para endometriose hoje pertencem única e exclusivamente ao mundo da pesquisa. Terceira, a pesquisa molecular já transformou completamente o nosso entendimento da biologia da doença. E quarta, ainda não dá para usar a genética para prever o risco individual de câncer. E essa frase aqui amarra tudo de vez. Toda essa vanguarda da genética, que um dia vai mudar como a gente diagnostica e trata a endometriose, hoje ainda está estritamente trancada nos laboratórios, esperando aquela validação rigorosa para se tornar uma realidade na clínica. E assim, a grande pergunta que move a ciência continua no ar. Quando é que essa promessa toda vai finalmente cruzar a porta do laboratório e virar uma ferramenta real no cuidado diário? A resposta ainda está sendo escrita, uma pesquisa de cada vez.